Olá, querido irmão, querida irmã. É um prazer novamente estar aqui com vocês para mais um estudo da Palavra de Deus. Se você ainda não assistiu ali o nosso primeiro tema, seria fundamental que você assistisse antes de assistir a esse estudo, porque um estudo lança a luz ao outro. Ou seja, para que você possa aproveitar ao máximo esse estudo de hoje, seria fundamental que você assistisse o primeiro, tá certo? Outro detalhe importante é que o nosso estudo bíblico é feito em duas etapas. A primeira é esse vídeo aqui que você está assistindo. A segunda etapa é um formulário que você receberá aí, onde você deve preencher aí todas as questões, tem ali os textos bíblicos para você ler antes, de preencher, e você deve encaminhar esse formulário. Ali também tem uma pergunta, um espaço onde você pode colocar os seus comentários, as suas dúvidas, talvez algum assunto sobre o tema abordado aqui que eu não tenha esclarecido, você pode perguntar que eu terei prazer em esclarecer para você. Combinado? Bom, como nós vimos no estudo anterior, é fundamental que antes de nós estudarmos sempre a Bíblia, nós oremos e peçamos a orientação e a direção do Espírito Santo. Tá certo? Então, nós vamos, neste momento, fechar os nossos olhos, curvarmos a nossa fronte e falarmos com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, por aqui estarmos na Tua presença. Nos preparamos, Senhor, para estudarmos a Tua palavra e pedimos que o Espírito Santo, mesmo que inspirou os santos profetas ao escreverem a Bíblia, que neste momento ele possa iluminar nossa mente, para que nós possamos compreender a Tua palavra e também colocar em prática na nossa vida. Assim, Senhor, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o assunto de hoje também é um assunto muito interessante. Hoje nós vamos ver sobre a beleza da criação divina. Tudo que existe na natureza expressa uma ordem, uma beleza, uma exatidão, uma adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Ou seja, quando nós olhamos para toda essa perfeição que é a natureza e para nós mesmos, seres humanos, é difícil acreditar que tudo isso surgiu por mero acaso, como fruto de uma evolução. Certa vez, um jovem conversando ali com um cientista, e o cientista dizendo, olha, tudo surgiu por mero acaso, tudo é fruto da evolução. E aquele jovem perguntou assim, olha para esse relógio em meu braço. Se eu lhe dissesse que esse relógio apareceu para mim ao longo aí de muitos anos, que um ponteiro apareceu, que se ligou com outro ponteiro, depois apareceu a capinha, e aí se tornou esse relógio, você acreditaria? E aquele cientista disse, olha, isso é impossível. É impossível um relógio aparecer do nada. E seria possível o ser humano, que é muito mais complexo do que um relógio, aparecer do nada? Nós vamos ver através do estudo de hoje que isso é totalmente impossível. A primeira questão é como era a Terra antes de ser criada? E lembrando que é fundamental que você tenha aí em suas mãos a sua Bíblia Sagrada. Talvez você não tenha aí o livro, mas você pode ter acesso à Bíblia hoje através aí de alguns aplicativos no seu celular. Mas é fundamental que você não fique apenas com o que eu estou falando. É muito importante que você pesquise aí na sua Bíblia junto comigo. Tá certo? Você não deve confiar em mim. Pessoas são falhas, pessoas erram. Você deve confiar na Bíblia. Se o que eu falar com você estiver aqui de acordo com a Bíblia, você pode confiar em mim. Mas a nossa regra de fé e prática deve ser sempre a palavra de Deus, que é a verdade. Amém? Então, Gênesis capítulo 1, no versículo 2, o que diz a palavra de Deus? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Bom, no versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Porém, a terra ela estava sem forma. E
quando diz que a terra estava sem forma, tinha água misturada com terra, gases tóxicos sobre a superfície da terra, ou seja, era impossível ter vida sobre a face da terra. Mas aí o versículo 2 diz que Deus iniciou ali o processo de criação. Então, como era a terra antes de ser criada? A terra era sem forma e vazia. Agora, como foi formado o universo? Como que aconteceu esse processo? Hebreus 11, no versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aqui tem algo interessante. Os seres humanos são capazes de ali na floresta pegar uma árvore e transformar em uma mesa, em uma cadeira, enfim, em um móvel qualquer. Ou seja, o ser humano é capaz de pegar algo que existe e transformar em algo que também existe. Mas o nosso Deus vai muito além disso. Esse texto diz que o visível, ou seja, o que nós enxergamos, o que nós podemos pegar, veio existir das coisas que não aparecem. Então, somente o nosso Deus é capaz de fazer algo através do nada. Salmos 33, versículo 6 diz que os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ou seja, todas as criaturas que existem, né? O exército deles. E no versículo 9 diz, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Poderosa essa palavra do Senhor, não é verdade? Então, nós podemos completar. Mediante a palavra de Deus, ele falou e tudo se fez. Ordenou e tudo passou a existir. E em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Diz Êxodo, capítulo 20, no versículo 11. Depois nós vamos ver dia a dia, mas esse processo de criação da terra durou 6 dias. E 6 dias literais. Quem participou do ato da criação? Quem estava ali diretamente envolvido na criação de tudo? Vamos ver ali Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 2. Um detalhe importante que talvez eu não tenha falado, né? Parece um detalhe simples, mas às vezes alguém possa não saber. Mas quando nós lemos assim o capítulo, né? Gênesis, o livro de Gênesis, aí nós vemos assim um número, 2 pontinhos, e aí nós vemos um tracinho e o outro número, que significa que é versículo 1 ao versículo 2. Se nós vemos, por exemplo, uma vírgula, o 1 e uma vírgula e o 3, por exemplo, significa que nós vamos ler o capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 3. Então, quando é um tracinho, é um ao outro. Quando é uma vírgula, é um versículo e o outro versículo. Entendido? Só um toque aí importante. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 2 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui então aparece a primeira pessoa presente, Deus. Deus aqui que é o Deus o Pai. Nós encontramos a expressão Deus em vários lugares da Bíblia. E dependendo do contexto, às vezes a palavra Deus está querendo se referir às 3 pessoas da divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas dependendo, pode estar se referindo ao Pai, ou pode estar se referindo ao Espírito Santo, ou ao Senhor Jesus separadamente. Mas então aqui está dizendo que no princípio criou Deus. E essa palavra aqui é usada para designar Deus, o Pai. Então o Pai estava presente na criação. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E aqui aparece a segunda pessoa presente ali na criação. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, aqui apareceram 2 pessoas. Deus, o Pai, e o Espírito Santo. Mas há mais uma pessoa aí presente.
E nós vamos ler lá em João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E se nós lermos lá no versículo 14 de João, capítulo 1, lá diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e bondade. Nós vimos a sua graça, a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quem é esse Verbo? Em algumas traduções bíblicas diz a palavra. Quem é esse? É o próprio Senhor Jesus. E nós vemos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Então, Jesus também estava presente lá no ato da criação e participou ativamente. Então, as três pessoas da divindade participaram: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós podemos completar. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. Falhou aqui a resposta no impresso, mas o último campo aqui é Jesus. E ainda falando a respeito do Senhor Jesus, lá em Colossenses 1, versículo 16, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, diz o seguinte: Colossenses 1, versículo 16: pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Que maravilha! Nós não encontramos, querido irmão, querida irmã, a expressão trindade escrito na Bíblia, mas nós encontramos mencionado aí várias vezes as três pessoas da divindade. Por exemplo, Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus diz assim: olha, ide por todo mundo e anunciai o evangelho, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é mencionado as três pessoas da divindade. Depois também ali em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, também diz que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sempre com vocês. Ou seja, também é mencionado as três pessoas da divindade. E um outro texto também ali que deixa bem claro para nós a existência, né, das três pessoas da divindade, né, de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, é o livro de Mateus, no capítulo 1, no capítulo 3, no versículo 3. Ali está mencionando, né, o relato do batismo de Jesus. E aqui também deixa claro para nós, né, que Jesus não é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo não é Jesus, ou Jesus também não é o mesmo que o Pai, né? Às vezes há uma confusão e realmente é um assunto meio complexo de nós entendermos, né? Como podem ser três pessoas, mas um único Deus? Mas é isso mesmo, é um único Deus, mas que é composto por três pessoas. E aqui no relato de Mateus capítulo 3, nós percebemos isso. Diz assim, Mateus capítulo 3, no versículo 13, diz: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui nós percebemos Jesus sendo batizado, o Espírito Santo que desce sobre ele na forma corpórea de uma pomba,
Aqui estava então a segunda pessoa da divindade e ouve-se uma voz vinda lá do céu dizendo: Eis o meu filho amado em quem me comprazo. Então percebe-se ali três pessoas distintas, mas eles formam um único Deus. A maneira deles agirem, a maneira deles pensarem é uma só. E todos trabalham em prol da minha salvação e da sua salvação. Amém?